Prezados compatriotas, um feliz 2023 para todos vocês. Que esse ano seja de muitas realizações individuais e coletivas para todos nós. Que possamos ver um Brasil maior e melhor para que todos possamos prosperar juntos, possamos compartilhar da prosperidade nesse grande e esperançoso país que é o Brasil. E para começarmos o ano bem, para começarmos o ano em grande estilo, vamos falar sobre 23 livros para 2023. 23 livros para aumentar a nossa capacidade de interpretação e de compreensão da realidade, para ampliarmos nosso horizonte e vislumbrarmos mais possibilidades. Então, vou falar resumidamente sobre 23 livros que eu considero fundamentais que sejam lidos ou relidos, se for o caso, em 2023. E tanto o título quanto o autor estarão na descrição do vídeo. Só ir lá e conferir. Né? Então, e a ordem dos livros é uma ordem aleatória, não é uma ordem de preferência. Todos eles são importantes. Então, temos aqui a República, de Platão, né? Numa ótima tradução para o português da editora Edipo, né? Feito pelo helenista Edson Bini. Né? A República de Platão e também a Política de Aristóteles. Né? A minha edição da Política de Aristóteles está em inglês pela britânica Great Books, mas também existe uma publicação em português aqui no Brasil pela Edipo, né? Mesma editora da República de Platão. Ambos os livros são fundamentais para compreendermos a política pelo prisma da justiça, pelo prisma da verdade. Né? Eles pensaram a política não como politicagem, não como disputa irracional e sem sentido pelo poder, do poder pelo poder, mas eles pensaram a política como a realização da justiça, a realização da verdade, a realização do bem comum. Leitura fundamental para ampliarmos nossos horizontes sobre a política, para entendermos a política com P maiúsculo. São duas obras absolutamente fundamentais, são grandes clássicos do pensamento político, do pensamento filosófico, que, por isso mesmo, são permanentes, são atemporais. Continuam atuais porque dizem respeito ao que é permanente no ser humano. Né? Não só enquanto ser social, mas também enquanto ser transcendental, que tende a realizar essa transcendência na imanência social. Um outro livro fundamental, né, é O Coração do Mundo, uma nova história universal a partir da Rota da Seda, o encontro do Oriente com o Ocidente, escrito pelo historiador britânico Peter Frankopan, né, e publicado pela editora Crítica. Né? Esse livro é um livro grande, é um livro que reconta a história universal, mas não pelo prisma eurocêntrico, da centralidade do Atlântico Norte, mas conta a história universal a partir dessa dinâmica, desse diálogo, desse contato entre o Oriente e o Ocidente. Então, é fundamental para termos uma outra perspectiva da história, para termos uma perspectiva realmente mundial da história. Essa aqui não é a história contada pela Europa, pelos Estados Unidos. É a história levando em conta mais povos, mais civilizações, mais humanidades. É fundamental que tenhamos essa compreensão nesse momento de construção de um mundo multipolar, porque a ordem multipolar não começou do nada, e ela traz
perspectivas e construções civilizatórias que têm a sua história e que não cresceram, não foram construídas isoladamente. Havia um contato, e a história da humanidade se fez por esse contato que transcende muito os limites do Atlântico Norte. Então, é um livro recomendadíssimo, não apenas para o conhecimento do passado, mas para o conhecimento do presente e do futuro, já que o mundo, felizmente, será cada vez mais falando, né? Um mundo multipolar do cientista político e filósofo russo Alexander Dugin também é absolutamente fundamental. Isso aqui é um livro acadêmico, um livro de estudo de relações internacionais, de estudo de geopolítica, pelo prisma da multipolaridade, ou seja, de uma organização geopolítica mundial que não tenha imperialismos, que não tenha colonialismos, mas que reconheça a multiplicidade de civilizações e estabeleça o diálogo entre as civilizações, cada uma conservando a sua própria forma de ser, a sua própria alma coletiva, e todas elas convivendo, coexistindo no mesmo mundo, né? Cada uma sendo diferente e dialogando entre si. A multipolaridade diz respeito às possibilidades de um mundo de paz, de um mundo sem imperialismo, de um mundo sem uma civilização se achar superior a outra, mas saber se defender, saber se afirmar e, exatamente por isso, respeitar e considerar o outro na sua alteridade, né? E quem está melhor pensando sobre a multipolaridade no mundo é o Dugin. Recomendo a todos esse livro. Um outro livro também absolutamente recomendável, inclusive para sustentar a multipolaridade, é o Dicionário das Religiões, escrito pelo estudioso romeno de religiões Mircea Eliade, com seu parceiro de trabalho, Ioan Couliano. É um livro que apresenta de forma bastante objetiva, sintética, mas de forma bastante precisa e com densidade, as diversas religiões do mundo. É fundamental conhecermos as diversas religiões do mundo, porque no mundo multipolar, várias civilizações coexistem e se fortalecem e se afirmam. E as religiões são fundamentais para a formação das civilizações, para dar a essência das civilizações. Então, para vivermos no mundo multipolar, para vivermos nesse mundo pluricivilizacional, precisamos conhecer as religiões, e o Mircea Eliade traz um balanço, um estudo ao mesmo tempo sintético, objetivo e aprofundado sobre as diferentes religiões. Então, tem aqui religiões da África, religiões da América Central, da América do Norte, da América do Sul, da Austrália, budismo, religião do Canaã, religião dos celtas, confucionismo, cristianismo, religiões dualistas, religião do Egito, dos eslavos, germanos, gregos, helenistas, hindus, islamismo, judaísmo, romanos, tibete, xamanismo, shintoísmo, zoroastrismo, são 33 ao total, né? Então, vocês vejam que é algo bastante ampliado. É fundamental para compreendermos a relação do ser humano com o sagrado, né, para entender as sociedades, também para entender esse mundo multipolar em que cada civilização, com a sua religião, procura e vai se fortalecer. Então, é fundamental para 2023, né? Um outro livro fundamental é esse, Economia Física do Desenvolvimento Nacional, de Jonathan Tenenbaum, publicado pela editora Capax Day. Tudo que vocês precisam saber sobre economia está nesse livro aqui, né? Esse livro aqui fundamenta, na minha opinião, de todos que eu conheço, é o que melhor fundamenta a economia. A economia não como
ciência do interesse privado, não como ciência do lucro, mas como ciência da aplicação de energia para a realização material dos objetivos humanos, né? Entre eles, o objetivo de desenvolvimento das nações. Então, esse aqui é um livro que traz uma perspectiva da economia real, da economia física, a serviço do desenvolvimento dos países. E esse livro tem uma parte teórica e também tem uma parte histórica, em que comenta vários casos concretos de desenvolvimento e a importância da relação e da parceria entre Estado e sociedade, entre o setor público e o setor privado, para a construção do desenvolvimento nacional das economias físicas. Livro imperdível. Um outro livro também publicado pela Capax Day é A Máfia Verde, o ambientalismo a serviço do governo mundial. Fundamental entendermos quem está por trás da agenda ambientalista, ou da agenda ambientalista hegemônica, e quais são os reais interesses, que não são interesses ecológicos, não são interesses de preservação, mas são interesses de dominação geopolítica, de controle do território e dos recursos dos países. Livro fundamental para entendermos o que está por trás de toda essa agenda de mudança climática, agenda indigenista, Fundo Amazônia, tudo isso. Um outro livro fundamental é esse aqui do economista sueco Gunnar Myrdal, Aspectos Políticos da Teoria Econômica. Tem várias edições desse livro, a edição que eu tenho é da coleção Os Economistas, da editora Nova Cultural. Esse livro aqui é uma das mais contundentes críticas ao liberalismo. Aqui o Myrdal explica como a economia ela é essencialmente uma ciência política. Como não se pode desvincular a economia da política e das instituições. E como, dessa forma, o livre mercado é uma mentira, uma ilusão, mas que é uma mentira, uma ilusão plantada com determinados interesses. Então, o Myrdal ele desvenda os interesses políticos que estão por trás da teoria econômica dita ortodoxa, né? Livro fundamental para não ser engabelado pelo liberalismo. Para entender o que está por trás assim como o livro Máfia Verde explica o que está por trás da agenda ambientalista, esse livro aqui explica o que está por trás da agenda liberal e explica como os pressupostos do liberalismo são errados, são equivocados, são incompletos, enfim, não são válidos e não podem ter validade. Outros livros também fundamentais, né? A Crise do Mundo Moderno, do pensador francês René Guénon. A Crise do Mundo Moderno, com o mesmo título, mas outro livro, esse do padre Leonel Franca. E o livro A Nova Ciência das Organizações, uma reconceituação da riqueza das nações. Tem também um livro também que complementa, esse é o Psicopolítica, o Neoliberalismo e as Novas Técnicas de Poder, do coreano Byung-Chul Han. Então, esses 4 livros eles são, evidentemente, diferentes entre si, mas eles têm um objetivo em comum: compreender os descaminhos da modernidade. Como que a modernidade levou ao rebaixamento humano, social, por que isso aconteceu, né? E quais são as técnicas de poder que estão que movimentam isso e estão incrustadas nessa dinâmica moderna de rebaixamento dos horizontes, de rebaixamento
das perspectivas, de rebaixamento das instituições, de tudo isso. Então, são 4 livros aí que eu recomendo que sejam lidos articuladamente para que se tenha assim, uma compreensão geral dos problemas da modernidade, que não são problemas econômicos, não são essencialmente problemas econômicos, problemas políticos, mas são problemas de ordem superior, né? Ou seja, da perda e da degradação dos referenciais que fazem a sociedade ter um horizonte maior, esse rebaixamento dos horizontes. Então, são livros aí que eu também recomendo, né? Assim como recomendo também o livro do Carl Jung, O Indivíduo Moderno em Busca de uma Alma, que é uma coletânea de artigos que procuram justamente investigar, a partir de uma perspectiva da psicanálise, esse esvaziamento e esse desencantamento do indivíduo moderno e a busca dele por uma transcendência, por algo que supere a si próprio para se desvencilhar dos dilemas e dos impasses da modernidade. Então, recomendo bastante esse livro aqui, que também deve ser lido conjuntamente com os outros. Tem esse livro também do sociólogo Richard Sennett, A Corrosão do Caráter, o Desaparecimento das Virtudes com um Novo Capitalismo. Um livro fundamental para entender como as mudanças no mundo do trabalho, no sentido da flexibilização, em vez de levarem a uma maior liberdade, a uma maior emancipação, levaram a um maior aprisionamento a técnicas e relações de poder que acabam privando os indivíduos de uma continuidade de vida, de um longo prazo de vida, e quais os efeitos disso na dissolução do seu caráter, na destruição dos seus modos de vida. Um livro importantíssimo para entendermos o que está acontecendo hoje, pelo menos no mundo capitalista inteiro. Outro livro também que eu recomendo é Brasil, País do Futuro, de Stefan Zweig. Esse austríaco que veio para o Brasil entendeu, como poucos, né, a promessa civilizatória representada pelo Brasil. Então, a gente fala, Brasil, país do futuro, mas por que não país do presente? É país do futuro porque nenhum outro país tem tantas possibilidades quanto o Brasil, né? Então, esse livro aqui é um clássico, é um livro eterno, é um livro que deve ser lido e relido por todos os brasileiros. Outro livro também é o Porquê Me Ufano, do Meu País, do Conde de Afonso Celso. Livro importantíssimo, porque ele fala exatamente por que o Brasil vale a pena. Por que o Brasil é bom. Aqui ele não conta nenhuma mentira. Tudo aqui que ele conta é verdade. Aqui ele fala da grandeza, da majestade do Brasil. Por que o Brasil é grande? Por que a gente deve acreditar no Brasil? Então, esse livro aqui é um grande antídoto contra o pessimismo, né? Porque nós, brasileiros, não temos o direito de sermos pessimistas com um país tão grande, tão rico assim. E o Conde de Afonso Celso explica a nossa grandeza. Um livro também importantíssimo é esse, de Anchieta Euclides, Breve História da Literatura Brasileira, do José Guilherme Melchior. Isso aqui é uma das melhores histórias da literatura brasileira que existe, e é tão bom que, na prática, o Melchior conta a história do Brasil a partir da história da literatura brasileira. Um livro fundamental para entendermos a alma nacional a partir da literatura,
que é uma das grandes expressões culturais do ser brasileiro. Recomendadíssimo também é o livro Getúlio Vargas, Meu Pai, escrito pela filha dele, Alzira Vargas, do Amaral Peixoto. Esse livro aqui não fala apenas sobre a intimidade do Getúlio, mas explica o homem Getúlio, a partir do qual podemos compreender o estadista Getúlio, né? Que é a referência fundamental da política brasileira, né? Getúlio via a política como a realização do bem comum. Isso não era algo apenas intelectual, algo apenas abstrato, era algo prático. E esse livro aqui mostra como o homem Getúlio ancorou, apoiou o estadista Getúlio. Sem esse livro aqui, a gente não entende a política getulista, que é que é a política brasileira. Livro também absolutamente recomendado é O Último Trem para Paris, do João Paulo dos Reis Veloso, que foi ministro do Planejamento nos governos Médici e Geisel. Aqui temos, pela escrita de alguém que esteve à frente do processo de desenvolvimento brasileiro, a perspectiva da construção do Brasil pelo desenvolvimento. Então, O Último Trem para Paris fala sobre essa marcha do desenvolvimento brasileiro de Getúlio a Sarney. Milagres, choques e crises do Brasil moderno é o subtítulo. Ou seja, quem quer conhecer, quem quer saber o que foi esse desenvolvimento brasileiro, que foi o maior do mundo no século XX, de Getúlio a Sarney, o Brasil foi o país que mais se industrializou no mundo, e isso não foi à toa, isso foi pela aplicação de projetos e de políticas bem-sucedidas. E esse livro aqui fala como isso aconteceu, e foi escrito por alguém que participou, que esteve à frente disso, que foi o grande João Paulo dos Reis Veloso, o grande planejador brasileiro. Quem fala em planejamento no Brasil tem que falar do Reis Veloso. Outro livro fundamental também, em 2 volumes, é Consciência e Realidade Nacional, do Álvaro Vieira. Isso aqui é uma das melhores fundamentações filosóficas do nacionalismo e da forma de pensar do nacionalismo, que o Álvaro Vieira Pinto, grande filósofo, explica a forma de pensar nacional, a engrenagem intelectual do nacionalismo, desmistificando vários erros, vários vícios, várias falácias que impedem o brasileiro de construir uma consciência que abranja e abarque a realidade nacional. Outro livro também que eu recomendo é esse De Minha Vida, Poesia e Verdade, do Goethe, do grande escritor e cientista alemão Goethe. Esse livro aqui é a autobiografia dele, em que ele fala o entendimento dele da vida, dos meios intelectuais, da política, dos meios artísticos e científicos da sua época, né? Goethe é um dos grandes gênios universais, e a autobiografia dele é a oportunidade para conhecermos a perspectiva dele sobre a vida, sobre o mundo que ele viveu, sobre o ser humano, né? Imperdível, não dá para ignorar, né? Recomendo também o livro que eu escrevi, né, Desenvolvimento e Construção de Nações, que fala e aborda o desenvolvimento pelo prisma nacionalista, né? Desde a antiguidade até os dias de hoje, né? Articulando tanto a história do pensamento sobre o desenvolvimento com a história prática do desenvolvimento, como as nações, os impérios, as civilizações efetivamente utilizaram o desenvolvimento para se construir. Isso aqui não é um livro de economia, é um livro de política, porque aqui eu trato a economia como um braço da política. Eu trato como o desenvolvimento econômico esteve a serviço de projetos políticos de construção nacional.
E outro livro também, que eu recomendo fortemente, né? É o 22 Intérpretes Nacionalistas do Brasil, que está na Amazon no formato e-book, mas que escrito por mim, mas que já adianto que esse ano terá uma edição impressa junto com publicações e escritos inéditos. Então, o 22 Intérpretes do Brasil será publicado de forma impressa no mesmo volume que outros escritos e outras publicações que eu lançarei. Então, fiquem atentos, quando eu lançar, eu avisarei a todos. Então, com essas recomendações de leitura, podemos aproveitar 2023 dentro do possível para ampliarmos a nossa visão. Ficamos por aqui. Um grande abraço, feliz 2023 a todos e vamos seguir conversando. Esse ano vai dar o que falar a respeito de muita coisa. E, acima de tudo, é preciso acreditar no Brasil. Acreditando no Brasil, metade do caminho já está andado e o resto a gente tira de letra. Porque com tanta grandeza, com tanto recurso, não tem desculpa para a gente não seguir em frente. Um grande abraço a todos e até a próxima.